O surrealismo foi uma vanguarda europeia que surgiu no início do século XX, que é caracterizado pela construção de algumas pinturas oníricas, ou seja, que fazem referência a sonhos ou aquilo que é irreal, que não dá para definir. O intuito dessa apresentação é mostrar alguns dos principais artistas surrealistas e também fazer uma breve releitura de algumas das suas principais obras. Salvador Dalí foi um dos principais artistas da vanguarda surrealista. Ele nasceu na Catalunha, na Espanha, em 1904 e faleceu aos 85 anos em 1989. Ele ficou conhecido pelo bigode e as obras desconexas e fora do comum que pareciam sonhos. A sua grande obra-prima foi A Persistência da Memória, aclamada até aos dias atuais. Então, a primeira obra é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, que foi pintada em 1931. O Dalí utilizou o método crítico paranoico para pintá-la, o que vai ser abordado aprofundadamente depois. Ele retrata o tempo no inconsciente, no interior, no íntimo da pessoa. Na obra, os relógios derretidos fazem alusão de que o tempo passa de forma diferente na nossa cabeça. Se você reparar, o único relógio inteiro na obra está repleto de formiga em cima dele, os quais o artista não gostava, representando o apodrecimento das obras pintadas, pois o que estava entrando em moda era a fotografia. A figura disforme no chão é ele mesmo. Ele está dormindo com um relógio sobre si, pois o sonho é um dos poucos lugares onde o tempo não existe. A memória é a forma mais simples de se marcar o tempo. O que acontece na memória não é o mesmo tempo de um relógio comum, pois é possível se lembrar de algo que aconteceu há muito tempo atrás, como se tudo tivesse acontecido ontem, fato que também acontece com a arte de Salvador Dalí. A segunda imagem do Dalí é cisnes refletindo elefantes, e nela também foi utilizado o método crítico paranoico. Nessa obra, a presença de um lago, que em cima se situam cisnes, e embaixo é como se refletisse a imagem dos cisnes um elefante, criando uma ambiguidade. Ao mesmo tempo, é como se a obra fosse dividida em duas, os elefantes embaixo e o cisne, criando uma obra misturada, com duas imagens diferentes. A próxima obra é A Face da Guerra, de Salvador Dalí, pintada em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele expressa na obra sua repulsa à guerra e extermínio em massa. O elemento principal da obra são as caveiras inseridas uma dentro da outra infinitamente. Ele estava querendo simbolizar a morte infinita, a contínua deterioração, caso que ocorria em campos de concentração e na guerra. Frida Kahlo foi uma pintora e também fotógrafa mexicana, nascida em 1907. Frida se destacou pelos autorretratos surrealistas, os quais a autora negava fazerem parte da vanguarda, pois alegava: "Nunca pintei sonhos, e sim minha própria realidade." Sua arte sempre foi influenciada por eventos que ocorriam em sua vida, de grande parte trágicos, como, por exemplo, os 3 abortos espontâneos que sofreu, seu acidente de ônibus aos 18 anos que comprometeu sua coluna, sua amputação da perna devido a uma gangrena, seu relacionamento conturbado com o pintor Diego Rivera. Diante disso, virou um símbolo de resistência e feminismo. As pinturas de maior destaque foram A Coluna Partida, O Veado Ferido, O Hospital Henry Ford, As Duas Fridas e Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-Flor. A quarta pintura é O Veado Ferido, de Frida Kahlo, concluída em 1946. Se interpreta que, mesmo ferido, atingido por 9 flechas, o animal continua a se movimentar, seguindo seu caminho, ignorando a dor, como se não tivesse sido atingido, levando a crer que referencia-se à postura de Frida em relação aos seus traumas, dores físicas e psicológicas. A expressão de Frida na pintura é serena em relação a toda a situação. O Hospital Henry Ford, da Frida Kahlo, representa um momento extremamente pessoal da artista, no qual ela sofreu um aborto espontâneo enquanto estava nos Estados Unidos. O aborto se concretizou no Hospital Henry Ford, o qual leva o nome da obra, e deprimida, a Frida ela quis levar o feto para casa, para o país que ela morava, mas ela não teve permissão, então o meio de eternizar seu filho foi por meio da pintura.
Na obra também há a presença de um caracol, a qual representa a lentidão que foi o seu aborto. A Arte Sem Esperanças, de Frida Kahlo, foi concluída em 1945. Ela foi feita quando a Frida foi forçada a ser alimentada por receitas de seu médico. No verso do quadro está escrito: "Não resta a menor esperança para mim. Tudo se move no tempo com o que a barriga contém." Naquela época, a Frida não conseguia se alimentar direito, sofria de falta de apetite devido a inúmeras cirurgias que ela se submetia. Ela perdeu muito peso, o que fez com que fosse alimentada forçadamente a cada 2 horas. René Magritte foi um dos principais pintores do surrealismo. Ele nasceu na Bélgica em 1898 e desde cedo apresentava muito talento para as artes. Magritte começou produzindo obras impressionistas e depois cubistas e futuristas. Inspirado pelo pintor italiano Giorgio de Chirico, realizou sua primeira obra surrealista intitulada de O Jockey Perdido, que foi mal recepcionada. Foi quando se mudou para Paris que começou a evoluir, entrando em contato com o surrealismo de André Breton. Produziu pinturas que levam a várias interpretações, como Os Amantes, O Filho do Homem, O Falso Espelho e A Traição das Imagens. O Filho do Homem, de René Magritte, inicialmente se tratava de um autorretrato do próprio artista, mas a obra teve um rumo diferente e faz alusão à curiosidade humana. Ele falou do conflito que pode surgir entre o visível que está oculto e o visível que está presente. O espectador é curioso e frustrado sobre como é o rosto e que não se pode ver por causa da posição da maçã. Assim, ele tem que imaginar como é o rosto da pessoa. A obra Os Amantes possui várias interpretações, que levam a mais perguntas do que respostas. De quem é o rosto escondido, por que eles estão escondidos, eles são parceiros, e etc. Uma das interpretações é que o quadro transmite a ideia de um amor proibido, um amor cego, perturbado pelo preconceito social. De trás daqueles panos brancos escondem-se a vergonha, o amor, o desconhecido. Apesar de se amarem profundamente, estão condenados por uma sociedade inflexível. Os trajes demonstram um estatuto social respeitado. E, sendo assim, não admitem falhas e imperfeições. Outra interpretação da obra é que, por mais que seja um casal que se ame, não conseguem reconhecer a ignorância da relação. Por isso, eles não conseguem se encarar ou não podemos ver o rosto do casal. Max Ernst nasceu em 1891 em Colônia, na Alemanha. Foi um dos responsáveis pela criação da vanguarda dadaísta e depois se tornou um dos principais artistas do surrealismo. Além da pintura, fazia esculturas e colagens aclamadas. Sua arte era crítica, representando o seu atual, como em O Triunfo do Surrealismo, que fazia alusão à Guerra Civil Espanhola. Max Ernst foi preso como inimigo do Estado e fugiu para os Estados Unidos, onde conheceu e se casou com a pintora Dorothea Tenen. Lá, produziu sob uma nova perspectiva Europa depois da chuva e O Olho do Silêncio. O artista Max Ernst pintou Celebes em 1921, na sua transição entre o dadaísmo e o surrealismo. De acordo com ele, é um elefante e ele baseou-se em uma canção infantil alemã. A criatura que, em tese, é um elefante, lembra um tanque militar e o elemento mecânico em suas costas sugere a torre de um canhão do veículo. A linha branca e áspera chama a atenção do observador para os chifres que, em meio a tons de cinza, se assemelham a ossos brancos e limpos de um campo de batalha. As sombras presentes trazem um ar de inquietação. Em O Triunfo do Surrealismo, de Max Ernst, pintada anos antes da Segunda Guerra Mundial e após a Guerra Civil Espanhola, tem como objetivo retratar o caos que ele viu se espalhar pela Europa e a ruína que o fascismo traz. O anjo pintado na obra é como o anjo da morte, uma das 7 pragas, uma besta. O triunfo do surrealismo é retratado como um personagem vingador da Bíblia. Na figura do anjo se expressa uma força cega e traumatizante, a qual a humanidade fica indefesa. A pintura intitulada Duas Crianças Ameaçadas por um Rouxinol simboliza 2 momentos críticos da vida do artista, que marcaram a sua existência. O primeiro momento foi a morte da sua irmã Maria,
em 1897. Já o segundo foi quando o artista sofreu de sarampo na infância, provocando várias alucinações. Acima da casa, há um personagem que está na ponta dos pés, em direção à maçaneta, estendendo as mãos para ela. Ele está segurando uma criança em seus braços. Ela representa o artista tentando escapar dessa cena sombria. Ele está tentando retomar o mundo real, onde se sente seguro. Na obra, há duas crianças ameaçadas por um rouxinol, um passarinho. Ela é composta por um portão de madeira, pedaços de uma casinha de brinquedo e uma maçaneta azul. O portão de madeira é a entrada para um mundo do sonho. A paisagem é verde e o céu é claro e azul. Um rouxinol está pairando sobre duas garotas. Uma das jovens está segurando uma faca. Ela está perseguindo o rouxinol acima. Outra garota está deitada na grama verde. Ela desmaiou. Dorothea Tanning nasceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 1910 e viveu até os 101 anos. Ao longo de sua vida, produziu inúmeras artes, pintura, escultura, figurinos, história em prosa e poesia. Destacou-se como pintora surrealista, entretanto, não obteve o mesmo sucesso do marido Max Ernst, o qual a ofuscou. Suas produções de maior sucesso foram Eine kleine Musik, Maternidade e Insomnis. A obra Eine kleine Musik, concluída em 1943, representa um grande corredor de um hotel ou de uma casa. A obra é referência a uma pequena música noturna de Mozart, tópico que ela e seu marido adoravam conversar. Segundo a própria Dorothea, a obra fala sobre confrontos e que sempre haverão escadas, corredores e entre outras coisas para se enfrentar. Nela há a presença de um grande girassol e duas meninas, uma delas possivelmente uma boneca. O girassol representa os obstáculos que a juventude tem que enfrentar. E segundo a própria artista, a batalha sem fim que lutamos contra forças que vieram antes da civilização. Quando a Dorothea fala dessas forças, possivelmente está fazendo referência a romances góticos que lia em sua juventude. A pintura intitulada Maternidade representa a perspectiva de Tanning sobre ela, que leva ao isolamento e miséria. Nela, uma mulher desamparada está em um deserto, segurando um bebê inquieto. Também podemos perceber que o vestido da mulher está rasgado da barriga para baixo. Uma porta aberta parece não levar a nenhuma oportunidade, mas sim a um objeto que não conseguimos identificar. O fato é que Tanning nunca teve filhos em sua vida, mas sim um cachorro pequinês, podendo ser este o que apresenta na obra.